E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Pod Nosso podcast para mulheres. Sejam bem-vindas, meninas. Letícia tá bonita. Eu sou bonita. Ela, defesa, hein? firmada na sua identidade. Não, você claro, é bonita obrigada, e hoje você gente. está arrumada. Tá, obrigada. Os dias não. Estamos na mesma paleta. Só vai piorando. A gente sempre você tá na geralmente mesma tá paleta. desarrumada, hoje Sim. você é arrumada. Não podemos tá falar linda, da linda. Letícia, tu sabe, né? Não, ela tá eu tenho um sempre jurídico muito... fortíssimo. Não, pode. Meu Deus, a galera A gente em tem que defesa. só elogiar. Vocês viram, né? Se eu botar todos os prints das coisas que... A Letícia é claramente a preferida desse programa, né? Pode ler, podia chamar. Pode ler, tá arrasando. Hoje nós estamos com um assunto bem fresco, que foi uma situação que aconteceu em Blumenau. Inclusive, esse episódio a gente ia gravar para passar outro dia, a gente resolveu puxar esse assunto para hoje, porque foi hoje que aconteceu, então a gente mudou aqui a nossa estrutura para poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que está mexendo com o coração de todo mundo, mesmo que ninguém conheça, ou mesmo que muitas, ou a maioria das pessoas não conheça essas famílias, não conheçam essas crianças, mas corta o coração de todo mundo tem sentido a dor, tem chorado a dor, que é sobre o caso desse atentado em Blumenau, numa creche em Blumenau. Parece que a creche era de crianças de 0 a 12 anos, alguma coisa assim. Ainda tudo é muito recente, né? Aconteceu agora de manhã, então as notícias às vezes meio ainda não dá para ter muita certeza a respeito de tudo, mas o que se sabe até agora é que 4 crianças então morreram, uma menina, 3 meninos de idade entre 5 e 7, e algumas estão hospitalizadas. E hoje a gente não vai comentar o acontecido, né? Ou, enfim, o que nós pensamos sobre o acontecido, porque, enfim, aliás, faltam palavras para falar sobre o que aconteceu. Eu acho que todo mundo está sentindo, mas eu acho que os pais estão sentindo a mesma situação, né? Enxergando da mesma forma. E eu, inclusive, acabei de postar sobre isso, que eu fico imaginando, por exemplo, esses pais que recebem a ligação, né? Você consegue imaginar receber a ligação a respeito disso? Então, é um caso muito chocante para todo mundo. É uma dor, assim, é lamentável, é uma dor que todo mundo se junta para sentir junto, porque não tem nada que se fale agora que possa confortar, né? É Jesus, nessa situação você não tem o que fazer, Jesus é o único que pode consolar nesse tempo, e o nosso papel é orar, interceder, clamar por consolo. E, enfim, vou introduzir o assunto, porque eu só quis aqui comentar um pouco, até talvez tenha pessoas que ainda não sabem, ou isso aqui também ainda vai ficar no ar, né? Talvez por anos, e aí precisa saber, inclusive, do que a gente está falando. Mas, em específico, o G1 divulgou um vídeo de um pai cristão, o pai de um dos falecidos, que é o Bernardo, e chocou todo mundo, né? A fala dele impactou demais, assim, porque eu me coloco na situação, eu sou muito fraca e eu acredito que eu não ia conseguir falar aquilo nem tão cedo, que é sobre perdão. A fala desse pai, basicamente, é de que ele não vai demorar para ser consolado, ou talvez nunca seja suavizado essa situação, mas mesmo ele não conhecendo essa pessoa, por causa dos valores dele, por causa de Jesus, por causa daquilo que ele crê, ele perdoa. E impacta porque, de fato, perdoar quando a gente já esqueceu, perdoar quando a gente já passou, quando tudo está melhor, quando a gente já está vivendo outra fase, é um pouco mais simples. Mas a profundidade do perdão e do que isso causa dentro de nós. Então,
basicamente nós vamos falar sobre isso, porque essa é uma situação específica que talvez a gente não vai viver, ou alguns vão viver, enfim, alguns já viveram. Mas em muitos outros casos nós temos outro caso muito mais, sei lá, não talvez com essa proporcionalidade, mas maridos que traíram suas esposas e como elas lidam com isso em meio à dor, em meio ao sofrimento. Mães que feriram suas filhas e hoje são mulheres adultas, casadas, mas que vivem a dor, o trauma. Mulheres que foram abusadas, que vivem dores e traumas. Enfim, eu joguei tudo pra cima e acho que agora é legal a gente destrinchar e conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou abrir aqui a nossa pauta. Meu Deus, gente, não tem nem o que... A gente não sabe nem por onde começa, né? Eu acho que depois do sentimento, assim, da dor, nesse tipo de situação, o que provavelmente vem bem forte no coração de todo mundo são os questionamentos, né? Até para quem é cristão e tem respostas. A gente tem respostas sobre de onde viemos, para onde vamos, por que existe maldade no mundo, quem Deus é. Enfim, a gente tem respostas bíblicas, teóricas, mas nesse momento vem com tudo. Por que isso acontece, né? Por que essas crianças? Foi uma coisa que eu fiquei pensando hoje, né? Por que essa escola? Por que nessa cidade? E a gente aqui, né? Quem é de Santa Catarina, aqui de perto, vai se compadecer, vai entender o nosso sentimento. Pra gente, assim, a gente tá muito sensibilizada aqui, porque é aqui do lado, né? Pra gente, assim... 60 quilômetros aqui, imagina, muito próximo. A gente ouve essas notícias, nos Estados Unidos, e é assustador, a gente chora, lamenta, mas, assim, é muito perto pra gente, né? E eu comecei a levar minha filha na creche recente, né? Então, tô muito sensibilizada com a história, assim. E vem esses questionamentos, e eu tava falando com o Geise, meu Deus, a gente conhece o Senhor, a gente conhece a palavra, a gente entende que isso acontece por causa da queda, por causa da maldade no mundo, que isso é justamente por o mundo estar independente de Deus. A gente sabe que Deus faz justiça, que Deus tem o controle. E mesmo assim o nosso coração se enche de questionamento, de dilemas, né? Eu fico pensando o que se passa no coração desses pais, né? Eu tava vendo ali o vídeo, esse que a Lari citou, do pai dizendo que perdoava. Ele disse que hoje ele foi levar o filhinho dele pra escola, ele tava imitando um coelhinho, né? Na semana de Páscoa. Esses pais não vão celebrar a Páscoa com esses filhos. E todos os outros, que os filhos estão vivos por uma misericórdia de Deus, estão com medo. Acho que é esse o sentimento que fica, né? Com medo. Eu trouxe hoje a minha filha para trabalhar comigo e sei de outras colegas que fizeram o mesmo. Tá todo mundo com medo. Os diretores de escola com medo. As professoras que não têm saída, né? Precisam ir trabalhar. Quem não tem com quem deixar, uma outra alternativa. Assim, é muito pesado, é muito pesado. Se fosse uma escola, assim, por exemplo, de ensino médio, seria horrível, mas ainda até eles têm a capacidade de se defender, atacar, ir pra cima. Gente, criancinhas, né? Muita vulnerabilidade, né? Bebês, gente. Quem que faz isso, né? A gente tava conversando aqui, não pode ser. Não é uma pessoa normal, né? Enfim... Não tem como... saio de casa e tomei um banho, almocei com a minha família, agora vou lá na escola e vou fazer isso, né? Não é uma pessoa normal, não pode ser uma pessoa normal, né? É um nível de loucura, de psicopatia, milhares de transtornos e diabólico, né? Diabólico. Dias maus, né? Cada vez mais, eu acho que isso sempre aconteceu, enfim, mas cada vez mais, assim, a gente tem visto esse tipo de coisa acontecendo, né? E qual é a nossa postura diante disso tudo, assim, né? Eu até falei pro Geise, assim, porque daí a tendência é a gente pensar, não, aconteceu, mas não vai mais acontecer. Gente, só vai piorar, né? Provavelmente só vai piorar. A gente tá no fim dos tempos e... O amor de muitos esfriaria, né? Exato, isso está se tornando tão comum, né? Recente teve um outro atentado numa escola em São Paulo. A gente não pode garantir que não vai acontecer. A questão é onde está a nossa esperança, né? Não pode estar nas coisas daqui, porque nas coisas daqui, esse tipo de situação
vai se repetir, né? Enfim. Eu vivi uma situação não semelhante a essa, mas de tragédia, assim, lá em Santa Maria. Eu sou de Santa Maria, né? E a gente viveu aquela situação com a Boate Kiss. E foi uma coisa que teve uma repercussão, assim, muito grande na cidade. Tem milhares de histórias, muito próximo, pessoas. Eu tinha primo dentro da boate, enfim, tem muita... Um amigo também. Todo mundo que da cidade tinha muita relação. E quando isso aconteceu, assim, foi muito difícil retomar a vida, porque a gente foi pego de assalto, assim, numa situação, né? Do nada acontece uma tragédia dessas do dia pra noite. E aí a gente passou, assim, eu fiquei com muitas sequelas, assim, com problema de ansiedade com relação a barulho de sirene. Engraçado que depois a gente comenta, várias pessoas também ficaram da época porque foram muitos dias aquele barulho de sirene. Isso causa, em quem está imerso, assim, próximo, um trauma terrível, assim, é devastador. E eu me lembro, assim, que a gente buscava recursos para dar sequência na vida, porque a vontade que tu tem numa hora dessas são esses questionamentos que a gente faz, que são os questionamentos mais doloridos, né, a respeito da dor, do sofrimento humano, são coisas que a gente fica se questionando nesse momento. E eu me lembro que na época, assim, uma das coisas que Deus foi me ministrando e eu fui recalculando, assim, a forma de perceber aquilo, foi entender que a vida, ela é um sopro e a gente está todo momento suscetível a qualquer situação. A gente não tem tanta percepção disso porque a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo bem na maioria do tempo, né? Mas a gente é muito suscetível. É uma criança que vai tomar uma mamá, engasga e morre de forma súbita, é um acidente de carro. A vida, ela tem diversos momentos em que a gente pode morrer, em que uma tragédia pode acontecer. E aí, quando acontece uma situação como essa, é como se os nossos olhos todos voltassem para aquilo e a gente fica com... Aquilo toma uma outra dimensão, mas, na verdade, a gente está muito suscetível à morte. E a gente tem um Deus que nos guarda em muitos momentos, porque a gente poderia morrer de diversas formas, né? E aí, de repente, a gente percebe que aquela situação, que era uma situação completamente corriqueira, ela passa a ter um sentido, né? Poxa, talvez agora ir para a escola passa a ter um outro significado que antes não tinha, né? Como lá na boate, entrar... Nunca mais eu fui a mesma, porque todo lugar que eu entro, eu dou uma checada por onde eu saio. Aquilo mexe com a tua estrutura de um nível que tu passa a olhar aquela atividade que é corriqueira com um certo cuidado, coisa que a gente não tinha antes daquilo, né? Então, essas coisas, elas servem para a gente compreender a vulnerabilidade que a gente tem na nossa vida e que a gente precisa confiar em Deus e ter a certeza de que, acontecendo bem ou acontecendo mal, Ele permanece soberano sobre tudo, cuidando da nossa vida. Sabe que tem um salmo, né, que fala que o justo não teme más notícias. Perfeito. Meu Deus, eu não sou justo, porque eu vivo... Eu vivo temendo, né? Eu, assim, também fui muito marcada por esse episódio, porque minha família é de Cruz Alta, do lado de Santa Maria, e meus amigos todos moravam em Santa Maria. Na época, minha irmã estava mudando para morar em Santa Maria. Meus tios, eu tenho família lá, né? Então, assim, daí longe dos meus pais, eu lembro de muitas vezes, assim, meu telefone tocar. Eu soube da morte do meu irmão, a Lari estava comigo, né, no dia que meu irmão infartou, pelo telefone. Então, toda vez que toca meu telefone, ou que... Aquilo tem um sentido pra ti. Eu tenho medo de receber uma má notícia, né? Porque muitas foram pelo telefone, né, que eu recebi. E até hoje a minha irmã me ligou e falou, tu já tá sabendo? Tu já viu as notícias? Meu Deus, não se fala isso. Né? Não começa assim, Não né? começa assim. Minha mãe tá viajando pra fora do país, meu pai também não tá na cidade dele, eu não tinha olhado o celular ainda. E daí ela contou, né, era sobre essa situação de Blumenau. E eu fico pensando, meu Deus, esse Salmos, assim, ele precisa entrar no nosso coração, né? E, assim, é nesse momento que a gente aprende a ser crente de verdade, que a gente precisa meditar no caráter de Deus. E não é, assim, que não teme más notícias no sentido de que não vai acontecer, né? No sentido de que não vai ter más notícias. Mas ainda, diante das más notícias, eu posso contar com o Senhor, né? Então, não é assim, fica tranquilo, não vai acontecer na escola do seu filho, fica tranquilo, não vai acontecer nenhuma tragédia
tragédia na sua vida. Fica tranquilo que essa vida vai passar, mas haverá um dia que não vai mais ter choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais... A esperança não é para esse lugar, Exato. né? Eu tava, inclusive, a gente viajou agora, né? A gente foi lá no Jesuscope, eu tava pregando sobre Paulo, né? E Filipenses é uma das últimas cartas que Paulo escreve, ou seja, uma das suas últimas palavras, porque ele sabia o que viria pela frente, que logo era condenação e morte. Então, prestar atenção nas palavras de Paulo é muito importante, porque é isso. Ele descobriu o que de fato, o que é a vida e como deve ser vivida. E aí você tem dois lados, né? Você tem Jesus, quando Lázaro adoece e morre, chora. Ou seja, existe sim espaço para o lamento. Não é um encorajamento a ser um cristão que não tem sentimentos. Que não sente nada, que passa sempre tudo bem. Exato, né? E tá tudo bem. E temos sim que chorar. Estamos aqui com a psicóloga e diz que tem que chorar. A minha falava isso. Chora. Tem que chorar, faz parte. Tem que sentir, tem que chorar. Isso faz parte. Agora, esse entendimento que, como eu estava levando a mensagem lá, né, na igreja, era justamente isso. Esse entendimento de que a vida, ela vai passar. A nossa perspectiva é para um olhar eterno. E claro, por sermos humanos e só conhecer isso aqui, é normal, é natural que a gente se apegue a isso aqui, a essa vida, né? E, enfim, então são dois lados, né? Lamentar e chorar, como é necessário isso e como isso é normal e como isso é importante. Mas eu acho que o fio, que é só um fio mesmo, porque em meio a tudo isso não tem nem nada que se fale aqui, mas o único fio de esperança para aqueles que amam a Jesus é saber que a nossa perspectiva é uma perspectiva eterna, né? Que uma hora todo mundo vai, né? Uma hora é óbvio que a gente não quer que seja nessa situação, nem assim. Como seria legal se a gente pudesse, como o meu avô morreu do jeito que ele queria. Meu avô sempre a vida inteira falou que queria morrer velho orando. Cumpriu a missão, amou a igreja, pastoreou a igreja a vida inteirinha. E morreu orando. Era a vez dele no negócio de oração. Chegou a vez dele e ele ficou em silêncio. Abriram o olho e meu avô estava morto. É doido, né? Porque assim, claro que todo mundo chorou a dor do meu avô. Mas é olhar para isso... É uma morte que fez sentido, nossa, né? Contou tá uma louco, história, né? Muito lindo. E ele tinha o sermão dele que ele ia pregar à noite. Era sobre? Eu não vou lembrar. Mas eu lembro que, assim, o tema e o conteúdo, a minha avó fala muito sobre isso. Era muito sobre o que a vida de fato vale a pena. O que é importante sobre a vida, né? E é óbvio que a gente quer morrer dessa forma. É trágico. Um bebê, uma criança de 5 anos, é um negócio assim que ninguém quer passar por isso. Mas eu acho que é esse fiozinho lá no meio, para aqueles que amam a Jesus, de pensar... Existe a vida eterna, isso aqui é um sopro, nós somos frágeis. Agora você consegue imaginar o coração desses pais que talvez não conheçam a Jesus? Que não tem essa esperança, não né? tem essa esperança? Sabe que tu falou de Paulo, né? E Paulo, quando ele escreve, não lembro se é a primeira ou a segunda carta para Tessalônica, né? Ele fala, ele tá tendo uma discussão sobre a ressurreição, né? E aí ele vai falar sobre a morte em si, como que o cristão, né, deveria lidar diante da morte. E ele fala sobre nós nos entristecermos com esperança. E é bem assim mesmo que a gente precisa lidar com os momentos de luto, sendo cristão. Tem que se entristecer, né? Mas é com esperança, não é uma tristeza desesperada. É uma tristeza com esperança. E até interessante, né, que às vezes as pessoas pensam, meu Deus, mas para eu estar com o meu coração alinhado com Deus, eu tenho que estar sempre grato, eu tenho que estar sempre feliz. Como se a gente visse até as emoções negativas como se fosse algo pecaminoso e algo errado, né? E, na verdade, às vezes a gente vai estar pecando não tendo uma emoção negativa, porque as emoções negativas, elas são coisas que Deus nos deu para conseguir sobreviver nesse mundo mal. Então, assim, é esperado de um cristão uma indignação com uma situação dessa. É esperado de um cristão chorar com os que choram numa situação dessa. Então, assim,
às vezes a gente tem um olhar muito utópico sobre a humanidade na vida cristã, né? O que é ser cristão? Como o cristão reage, né? Como se eu tenho que dar aleluia pra tudo e comemorar tudo e celebrar tudo, mas as emoções negativas, elas são muitas vezes a maneira como a gente vai melhor agradar a Deus numa situação, né? E Até, por exemplo, quando Paulo fala que é alegre tendo muito ou tendo pouco, e aí a confusão às vezes está até em cima disso. Que alegria é essa? Alegria boba, né? Riso fácil, que eu preciso estar feliz, né? E do que ele está falando? Ele está falando sobre um contentamento, uma satisfação em Deus. E ele está falando assim, né? gente, pouco ou muito isso aqui não é importante. Meus olhos, minha mente está voltada para outro lugar. Por isso que isso não muda o meu contentamento, a minha satisfação em Jesus. E não com a relação às coisas. Bateu o pé, machucou, É aquela paz né? que Jesus dá. É uma paz que não está relacionada com o externo. Tem algo que vem, é uma graça de Deus para aquela situação, né? E é o texto lá de João que fala, né? Minha paz vos dou, tereis aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo. É olhar para o mundo. Não se turbe o vosso coração. Exatamente, né? Para confiar nessa paz que vem. E é tão interessante que hoje uma amiga me mandou assim o print, falou assim, amiga, eu não conseguiria dizer o que esse pai falou que foi a questão do perdão. E eu falei pra ela, eu creio que olhando de fora a gente consegue olhar as coisas de uma perspectiva e ninguém conseguiria pensar assim, não, eu com certeza diria isso. Óbvio que a gente não consegue entender, porque há uma graça de Deus para aquela pessoa que tá naquela situação. Eu até falei, a gente tava vendo o vídeo do pai, e eu e o Geise no carro ouvindo, e ele falou, meu Deus, eu não sei se eu conseguiria reagir assim. A gente olhando falei, agora, a gente não precisa dessa graça de Deus dá na hora. Aquilo ali é óbvio que ninguém sã consciência. Inclusive vão dizer, sobrenatural. Esse pai tá fora de si, esse pai, alguma coisa do tipo, né? Ele vai se arrepender dessas palavras. Ele vai se arrepender. As pessoas vão pensar isso, porque não é normal. Sim, porque aquilo é Deus. A gente não tá vivendo, então a gente não precisa disso. Parece que Deus nos anestesia, assim, né? Uma coisa muito sobrenatural mesmo. Eu lembro de 2 episódios, assim, que eu me vi, assim, que foi no velório do meu irmão, todo mundo num desespero, minha família não é cristã, e eu tava muito triste, meu Deus, muito próximo. Mas, assim, parece que numa paz mesmo, que não vinha de mim. E na situação que a gente viveu com a Annalise também, né? Que ela pagou e a gente achou que ia perder. Até hoje a doutora Ju, né? Que é a dentista que esteve com a gente, ela fala assim que não entendeu a nossa reação. Que ao mesmo tempo foi de muita dor, mas foi de, calma, Deus está no comando, Deus está no controle. E que não vem de nós mesmo, né? Porque pra gente é desesperador, é uma coisa que Deus dá. E uma outra coisa, eu fico pensando assim que Deus, ele é muito soberano, né? Ele tá escrevendo num outro time, assim, numa outra ótica. A gente vive as coisas numa perspectiva muito humana e terrena. E eu creio que ele usa essas situações parece que, lembra da eternidade. Não tem a ver com as coisas daqui, né? Porque, assim, essas coisas nos fazem repensar na vida, né? O pai até falou nesse vídeo, aproveitem cada momento, né? Quantas vezes a gente tá com os nossos filhos nas telas, assim, a gente, né, desconectado dos filhos e a gente no celular, ou então dando importância mais para dinheiro ou para qualquer outra coisa. Eclesiastes fala disso, né? Que é melhor uma casa de luto do que uma casa de festa. É melhor ir num velório do que ir numa festa. O que ele quer dizer com isso, né? Que as lições que um velório traz, as lições que esse ambiente traz, são muito mais profundas do que as reflexões que a gente faz numa festa, né? Então, esses momentos, eles precisam gerar em nós um nível de reflexão mesmo. Todo mundo que teve acesso a essa notícia tem que ir para casa chorar. Tem que ir refletir como é que tá conduzindo a sua vida, como é que tá o seu tempo com a sua família, como é que tá a sua fé, em quem tá a sua fé, como que você tem feito as suas escolhas. É pra deixar a gente perturbado mesmo. Não é uma coisa pra gente, vamos tentar esquecer e seguir a vida. Não, é pra incomodar a gente e gerar reflexão, né? Porque a Bíblia fala pra gente pensar no dia da morte. A Bíblia fala pra gente considerar o dia da morte, porque a morte tem algo a nos ensinar, né? A gente olha pra pandemia. O que aconteceu?
não foi da vontade de Deus, né? É uma consequência do mundo corrompido, doente em todos os sentidos, inclusive físico, né? Mas Deus estava soberanamente querendo ensinar algo, né? Soberanamente Deus tá querendo abrir os nossos olhos para realidades eternas que a gente na rotina da vida não vai lembrar se essas coisas não acontecem. E aí a gente consegue ver Deus numa dor. E é muito louco isso, porque é contraditório, porque as pessoas esperam ver Deus no consolo, no milagre, nas coisas que deram certo, né? E Deus não se manifesta apenas dessa forma, né? Deus se manifesta de todas as formas. No dia da dor, no dia da angústia, da forma sobrenatural, como Ele traz consolo. Então, existem outras perspectivas das quais Deus se revela, né? Hoje eu estava lembrando, eu tenho uma amiga muito próxima que passou por uma situação de tragédia pessoal. Ela perdeu uma filhinha num acidente, a Ju, e ela... E é interessante pensar que ela já tinha sofrido uma tragédia pessoal, ela perdeu o marido dela no acidente de carro com 19 anos. Aí ela teve uma filha depois, e a filha também num acidente de bicicleta, no caso. E a menininha tinha uns 4, 5 anos agora, não lembro bem certinho a idade, da Lara. E foi muito louco, porque quando ela passou por essa situação, ela estava com depressão. E todos os nossos olhos foi pensando que agora ela vai sucumbir, né? E aí foi tão interessante perceber a graça de Deus de transformar aquela dor nela numa luta, num ministério mesmo, assim. A gente percebeu que Deus deu para ela um ministério da dor, né? E aí, agora um tempo atrás, uma pessoa conhecida nossa também, a Lari deve conhecer, e o nosso GV passou por uma situação de perder a filha também num acidente, e eu imediatamente liguei pra Ju. Falei, Ju, eu preciso que tu fale com ela. Porque só o testemunho dela, só né? Quem passou por aquela dor consegue, de alguma forma, acessar e compreender o que aquela mãe estava passando. E ela entrou em contato. Ela falou, elas chegaram a conversar, enfim, né? E é muito louco, assim, a gente pensar, poxa, Deus deu esse ministério de consolo, Deus né? faz tudo ganhar sentido. Exatamente, né? A dor, né? E assim, até na situação da Kiss, eu me lembro que ela começou a escrever um livro em cima de... Enfim, é muito dolorido, é muito difícil, mas a gente viu uma graça de Deus para aquela situação. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus, né? Isso aí. Deus transforma a maldição em bênção. De alguma forma, ele faz isso ter sentido. Porque eu tava falando hoje pro Geise, né? Eu fiquei aos prantos ali. Porque hoje é aniversário, né, da Annalisa. Então, já tô passa a ter um outro sentido, dela. né? Ela já tava doentinha, então já tava sensível, assim. Essa notícia, assim, veio... Todo mundo, né? E assim, eu tava falando pro Geise, eu falei, não tem como suportar sem pensar que Deus existe. E que só por causa dele tem que ter um propósito, um sentido, um porquê, que a gente talvez nem vai ter acesso agora a essa resposta, mas tem, sabe? A única coisa, assim, que me consola é pensar, Deus existe, sabe? Então, assim, vai ter consolo, vai ter fim da história, porque se não tem isso, é isso mesmo que o apóstolo Paulo fala, né? É desesperador, é uma tristeza sem esperança. E a oportunidade, né, que nós precisamos como cristãos também criar nessas situações de pregar o evangelho, né? Eu vejo esse pai, assim, falei pro pai do vídeo, né? O pai do Bernardo. Falei, o Geise falou, meu Deus, eu não sei como que ele consegue. Eu falei, mas que crente, ele aproveitou a oportunidade pra... A câmera estava diante dele e ele pregou o que ele tem para pregar, né? E não quer dizer que ele não vai sofrer, não quer dizer que isso vai... Não é um super-herói. Não tem a ver com ele. É uma graça que Deus dá na hora. Porque ele, eu tenho certeza que tá devastado, né? Mas é como se ele fosse consolado naquele momento, assim, e tirasse forças de onde não tem, que é do Espírito mesmo, para poder responder e pregar o evangelho até no momento de dor, né? Brasil. E aí eu quero, acho que a gente pode encerrar isso com essa dor, né, compartilhada também com vocês. E talvez vocês que estão assistindo possam olhar para esse pai, para essa situação e não perceber ou não conseguir achar de alguma forma esperança por ter passado por algo parecido ou por, de alguma forma, isso ser presente na sua história, seja em qual área for. Mas
existe algo que é encontrado somente em Jesus. Por mais apegados que nós somos a essas coisas, as coisas que a gente vê, o sentimento de ser insuportável no sentido de, como a Cal falou, né? Sem Jesus, a resposta está em Jesus. Talvez a tendência que vem à sua mente é fazer justiça, é agir com as minhas mãos, é buscar atalhos, é ser consolado em coisas, em hábitos. Você não vai encontrar isso nessas coisas. Você só vai encontrar em Jesus. Ele é a resposta de esperança. É sobre ele, é com ele que nós vamos nos encontrar. É por causa dele que nós acessamos uma eternidade sem dor, sem lamento. Então, eu não sei da sua história, eu não sei o que você já enfrentou. Enfim, se esses pais um dia tiverem acesso a esse vídeo, que fique isso. Só em Jesus é que é possível. Talvez hoje pareça impossível, porque a gente lida com as coisas que nós vemos e tocamos. Mas existe algo que é sobrenatural. É algo que é derramado de forma que nós não vemos, não podemos sentir, mas é o próprio Deus. Ele diz na palavra dele que ele fornece um escape para que a gente possa passar por essas situações. Mas é buscando Jesus. Então eu quero deixar isso para vocês. Se de alguma forma você tem buscado outros caminhos, você encontre nele, que você dobre o seu joelho, que você clame e ele responderá. Ele te consolará. Amém. Amém. Eu ia dizer, e nesse momento, assim, trazer à memória as palavras de Deus mesmo, né? A palavra fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A palavra fala que o justo vive pela fé, não pelo que ele vê ou pelo que ele sente, né? A palavra fala que o choro dura uma noite, mas a alegria, essa é uma esperança e uma certeza, vem pela manhã. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra fala para se entristecer com esperança, né? Então, nesse momento, assim, trazer as palavras direto da Bíblia mesmo, não só para nossa mente, mas internalizar no nosso coração, porque elas que vão criar estruturas, fortalezas, né, no nosso mundo interno para nos sustentar, né? Porque nada mais vai conseguir fazer isso. Não tem abraço, não tem consolo externo, não tem terapia, só as palavras de Deus mesmo, que a gente precisa mais do que nunca trazer à memória. E que a gente saiba, assim, como igreja, como cristão, ser consolo nessa hora, né? Eu acho que a gente puxar pra gente essa responsabilidade de saber que a gente é luz, né, nesse mundo, e se tem alguém, às vezes, perto de você que está passando por uma situação, né, semelhante, ou está vivendo em angústia, ou, né, perdeu alguém, a gente consiga ser luz para essa pessoa ali, né, trazendo conforto, trazendo cuidado, amando. Às vezes a gente é tão insensível com a dor do outro, né, que Deus possa nos dar graça, assim, se você está ouvindo, né, esse pod, que você possa sair do seu lugar e ir até o encontro de alguém que está em sofrimento, porque nós cremos num Deus que é consolo, né, e nós carregamos essa mensagem de esperança. A gente sabe que às vezes, nesse momento, muitas pessoas tentam vir com muitas palavras, é muito louco, assim, porque vira uma loucura, né? Em torno daquela pessoa, mas a gente crê na palavra única e viva e verdadeira, então a gente precisa se posicionar e ser consolo. Amém. Amém. Fim. É isso. Como eu falei, a gente mudou aqui um pouco a estrutura, a gente tinha outro tema para hoje, mas acho que é bem importante a gente falar sobre isso e principalmente orar. Então, acho que o desafio, assim que você acabar esse pod, ore. Ore por essas famílias, ore por essa escola, olhe pelas crianças que sobreviveram e viram tudo isso. Nossa. O trauma dessas crianças, o trauma dessa professora, dessa escola, consolo da família, enfim. Acho que o nosso papel, que não temos acesso a essas pessoas, é orar. Existe poder na oração. Então, ore sobre elas. Acho que a gente pode encerrar até orando também aqui, a gente, né? E até lembrando, né, para quem talvez é de Blumenau e tá tendo acesso a isso, talvez chegue, né, tão pertinho, né, em algumas pessoas próximas. Nós temos igreja em Blumenau e a gente
está com as portas abertas, né? A gente tem a Onda Dura Blumenau e, claro, tem outras igrejas, mas nesse momento a igreja pode dar o que nenhum outro lugar tem para oferecer, né? Então, a nossa casa em Blumenau, que é uma extensão aqui da nossa igreja em Joinville, está disponível para orar, para aconselhar, para estar junto, para abraçar, para servir, né? Nós nos disponibilizamos como igreja, né? Amém. Você ora, Lê? Oro. Tá. Senhor, nós queremos, Pai, clamar a Ti, Senhor, pelo consolo, Senhor, Jesus. nessas famílias, Deus. Tu perdeu, Senhor, o Teu filho, Tu conhece a dor, Deus, da morte, da perda. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o consolo que vem de Ti, Deus, o consolo que vem Jesus. apenas do Teu Espírito Santo esteja sobre eles. Amém, Jesus. Que essa cidade seja não marcada por dor, mas seja marcada pelo consolo, pela Sim, graça, Senhor. Amém, pelo Senhor. fluir Teu, Senhor, na suavidade, Senhor, do Teu Espírito, Sim, Senhor, Jesus. trazendo refresco a cada coração, Senhor, que está angustiado, Pai. Que as nossas confianças e o nosso desejo estejam apenas voltados para Ti, Senhor, e para a Tua eternidade, Senhor. Que nós possamos olhar, tirar os nossos olhos Jesus. daqui, Senhor, e olhar, Senhor, para aquilo que é eterno e que dura para sempre, Amém, Senhor. Senhor. Nós cremos, Pai, que um dia nós viveremos sem dor, sem Jesus. marcas, Senhor, sem traumas. Viveremos contigo, Senhor, em plenitude aquilo que Tu tem guardado, Sim, Pai. Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe vocês e até o próximo Pode Nós.